1 Coríntios capítulo 15. Amém, irmãos? Versículo de número 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Amém, irmão? Irmão, a nossa última lição de escola, ela é sobre o arrebatamento, a ação do Espírito Santo no arrebatamento da igreja. Isso até parece que é uma novidade, né? Porque nós não vemos muitas pessoas preocupadas com isso, com o arrebatamento da igreja. É um fato que ele pode acontecer a qualquer momento e a rapidez do acontecimento nos faz entender a necessidade de estar preparado, É um fato profetizado na palavra, é um fato falado por Cristo, explicado por Paulo, e os apóstolos, os discípulos criam na iminência da saída da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. E se for olhar pelo casamento que acontecia no povo de Israel, você encontra esse arrebatamento da igreja tipificado com o casamento. O rapaz ia lá ver a moça, pedia em casamento, voltava para sua terra, organizava a casa onde ia morar, os móveis da casa, o meio para sustentar a moça, aí depois voltava lá para casar e buscar a moça na casa do pai. A mesma forma com Jesus. Ele veio, organizou a noiva e voltou para organizar a casa, inaugurou a igreja, voltou para preparar lugar, capítulo 14 do livro de João. Vou preparar-vos lugar, quando já estiver preparado, virei outra vez para levar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome de Jesus. 3 implicações que eu quero que você entenda. A primeira é que o Espírito Santo trabalha para que esse encontro você possa participar dele. O Espírito Santo trabalha para que você possa participar desse encontro. Como que ele trabalha? O Espírito Santo organiza a igreja, prepara a igreja, ele prepara a noiva para o arrebatamento. Ele prepara a noiva. O que é preparar a noiva, irmão? A Bíblia diz em Efésios, abra a sua Bíblia em Efésios, que eu quero lhe mostrar algo. A Bíblia diz em Efésios, que é o mesmo capítulo que nos fala sobre casamento, irmão. Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 25. Presta bem atenção no que eu vou lendo, irmão. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como amou a igreja e a si mesmo
como Cristo amou a igreja, o grande amor de Jesus pela igreja. Versículo 26. Entregou por ela para e com a lavagem pela. Esse processo é feito pelo Espírito Santo. Esse processo, ele é um processo feito pelo Espírito. Cristo se entregou pela igreja para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água, purificando-a a contínua. A palavra dá um sistema contínuo de purificação, de lavagem, de limpeza. Dá um entendimento de um trabalhar contínuo na limpeza. Através de que? O instrumento é a palavra. Primeira questão que eu quero que você entenda. O Espírito Santo nos lava, purifica-nos através da palavra. Através da palavra. Se eu não compreender ou dar atenção à palavra, não tem como eu ser lavado para encontrar com o noivo. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo, igreja, Cristo comprou, lava ela todos os dias para apresentar a si uma igreja sem mácula e nem ruga, sem mácula e sem mancha e sem sinal, marca, sem mácula, sem mancha e sem sinal, sem marca, nem coisa semelhante, mas santa. Tem muitas pessoas enganadas, irmãos. Nós precisamos entender. O arrebatamento, Cristo nos salvou. Somos salvos pela graça, santificados pela graça. Mas há um contínuo buscar dessa santidade. Há uma busca incessante pela santidade. Uma busca constante pela santidade. Uma busca permanente. Olha para mim, irmãos. O Espírito do Senhor trabalha dia e noite através da palavra para lavar a igreja, lavar a noiva, para deixá-la sem mancha e nem ruga, para o arrebatamento. Dependemos disso, irmão. Dependemos dessa lavagem. Tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo vai levar a pessoa. Olha, o arrebatamento da igreja vai pegar o mundo de surpresa e muitos crentes de surpresa. Muitos crentes de surpresa. É por isso que eu preguei domingo, que são muitos, mas só vão, escolhido tem fruto. Escolhido é conhecido pelo fruto. Fruto de trabalho, fruto de transformação. Fruto de trabalho e fruto de transformação. Escolhido tem fruto, transformação. Que isso é feito pelo Espírito do Senhor dia após dia. A primeira questão: o Espírito Santo usa a palavra para falar conosco. Se eu não leio, se eu não dou atenção, se eu não conheço a palavra,
vai usar para santificar, irmão? Como eu vou saber o que é pecado? Se eu não leio a Bíblia, se eu não ouço a Bíblia. Eu não gosto de ler Bíblia, eu não gosto de culto. Vou uma vez e tá bom. Quantos pais de família enganam os filhos? Engana. Deixa o filho frequentar a igreja quando ele quer. Engana o filho porque não ensina a ler a Bíblia. Aí o menino não lê a Bíblia, o menino não frequenta o culto. Ele vai ser transformado como, irmão? Como que o Espírito Santo vai lavar a vida dele? Se o instrumento é, versículo 26, volta aí, meu filho. Para santificar, purificando-a com lavagem da água. Lavagem da água. Preste atenção. Primeira questão do Espírito Santo. Preparar-nos. Preparar-nos. Segunda questão, que também está em Efésios, irmão. Também está em Efésios. Abre a sua Bíblia. Versículo 5:18. A segunda questão do Espírito Santo na nossa vida é porque é Ele quem fala. Não vos embriagueis com vinho em que há, mas enchei-vos. A palavra enchei-vos, o verbo está em estado contínuo. Enchendo-vos. Enchendo constantemente. Já viu aquela questão de colocar água e não encher e tem que continuar colocando? Quem aqui já viu mijolo socar arroz? Quem já viu na vida? E praticamente ninguém nunca viu mijolo. Ele joga água nele, ele fica socando arroz. A água não cessa. A água não cessa. Ele vai levantando e a água solta, não cessa. A água não cessa. Ele continua batendo. A água não cessa. Nunca para. Se parar, ele para de socar arroz. Mijolo é feito dessa forma. Ou aquelas rodas, né? Que antigamente era usado para moer cana, ou fazer outra coisa, triturar arroz, limpar arroz também era feito dessa forma, com uma roda onde a água ficava constantemente caindo. Olha para mim aqui, irmão. Enchei-vos é um ato contínuo, todos os dias. É algo que nunca enche, é o crente. Ele tem que todos os dias ter uma porção da palavra. Quem fala, quem alerta a necessidade é o Espírito Santo. Ele é quem fala, está próximo, prepara, muda de vida, muda o caminho, muda a direção. Olha o jeito que você está, olha a vida que você leva, olha a forma que você está, olha as suas palavras, olha o que você está fazendo. Quem faz isso aqui é o Espírito do Senhor. Se Ele não falar aqui, nós não preparamos. O que está acontecendo com a igreja? Dormindo. Por quê? Porque não ouve. A falta de dar atenção ao Espírito. Versículo 19. Olha o que diz assim. Vamos? Falando salmos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso. Deixa eu te falar uma verdade, irmão. Isso aqui é algo contínuo. O que é que ele está dizendo? Não deixa apagar aqui dentro a chama que arde no seu coração. Todos os dias, cantando, ouvindo, lendo, adorando, falando em línguas, todos os dias. O que é que ele está dizendo? Ocupa-te com isso. É por isso que ele fala, salmodiando o Senhor no vosso.
Se ele dissesse no culto, era quando você fosse lá. No culto, quando você fazer o culto. Ele não está dizendo, ele está dizendo ocupa o seu coração com isso. Quem vive preocupado com a volta de Jesus, procura estar de contínuo cheio do Espírito. Muita gente vai ser pego de surpresa. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Seguia e a sem a qual a terceira questão do Espírito Santo, que é Ele quem santifica. Ele não obriga a ser santo. Ele fala o que precisa santificar. Eu preciso aprender, existem só duas regras aqui, irmão. A primeira é paz com todos. Fala de relacionamento horizontal. Veja bem, seguir a paz com todos. Relacionamento horizontal. E a sã, sem a qual ninguém. Relacionamento vertical. A igreja tem muitos crentes velhos. Crente velho. Não é velho crente. Velho crente é aquele que tem 40, 50 anos de fé. Crente velho quer dizer, a pessoa já está velha, caducando e não aprendeu que a gente precisa ter uma paz com o arrebatamento. Vai perpassar três questões interessantes na nossa vida. A primeira questão é esse obedecer do Espírito, porque é Ele quem leva, quem traz, é Ele quem prepara, Ele quem lava, Ele que santifica, Ele que fala a palavra, Ele que diz que está errado, é através da Bíblia, é Ele que faz esse processo. A segunda questão é que se eu não ouvir Ele não vai fazer nada na minha vida. Se eu não parar para dar atenção a Ele não vai fazer nada na minha vida. A terceira questão que precisamos entender, irmão, é que o arrebatamento, ele depende, quando Cristo for arrebatar a igreja, muitos vão ficar, porque está na igreja, mas não congrega com a igreja. Está na igreja é uma coisa, congregar com a igreja é outra coisa, irmão. Congregar com a igreja, eu tenho paz e convívio e relaciono com todos. Estar na igreja é vir aqui assistir o culto e ir embora. A quantidade de crente que está na igreja, mas não congrega com a igreja. Não congrega, não tem relacionamento. A nossa igreja tem aproximadamente aí 200 pessoas. Tem dia que você coloca pessoas para ficar na porta, a pessoa pega o nome do membro e pergunta se ele quer congregar aqui ou se quer fazer uma visita. Você aceita uma visita na sua casa? Fala, não, irmão, já congrega aqui. E tem muitos anos. Mas você não me conhece. Como que eu congrego na igreja? Eu estou na igreja e não congrego com a igreja, com as pessoas da igreja. Paz com todos. E a santificação. Santificação é um processo começado pelo Senhor, mas ela tem uma certa livre-arbítrio de escolha de mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de atitude. Santificação, irmão, é quando eu preciso mudar de atitude. Não é que o Espírito não fala, é eu que não quero mudar de atitude, é eu que não quero ser transformado, é eu que não quero mudar a minha vida. Olha para mim, irmão, não
vai subir, não vai. Muita gente está na igreja e vai perder o arrebatamento por não ouvir a voz do Espírito, por não ser lavado pela palavra e por não ter uma vida com a igreja. Não tem vida comum com a igreja, não congrega, não está congregando, tem relacionamento com as pessoas. E tem gente que ainda fala assim, não, mas eu tenho um relacionamento vivo com Deus. Mentira. Relacionamento com Deus começa aqui. Eu e você. Relacionamento começa aqui. Eu e você. Esse é o primeiro relacionamento com Deus. Quando eu me relaciono com as pessoas. Então presta atenção no que eu estou dizendo. O Espírito Santo use a palavra. Mas para usar a palavra você tem que ouvir. E tem que aceitar mudar o que ele está fazendo. O texto que nós lemos, 1 Coríntios 15. Cadê o texto que nós lemos? No momento, ante a última, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos, no momento, eu vou colocar para você entender, no piscar de olhos. Dá tempo de você preparar, irmão? Dá tempo de você tomar alguma decisão na vida? Vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente, quando perceber, a igreja já foi. Porque muitos são chamados. Mas a palavra coloca poucos escolhidos. Amém, irmão? Então, você que está aqui, ultimamente as pessoas não têm parado para pensar na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, no sair da igreja da terra. Mas vai acontecer. Vai acontecer. O Espírito Santo tem preparado um povo na terra que vai encontrar com o Senhor nos ares. Existe uma igreja na terra preparada por Ele, que Ele conversa com esse povo, que Ele fala com esse povo, que Ele trabalha com esse povo, que Ele limpa esse povo, que Ele está mexendo com esse povo, para entregar essa igreja, essa noiva, ao noivo, nos ares, em nome de Jesus.